Glória a Deus. A graça e a paz, queridos. Que bom estar com vocês de novo. Obrigada a você que sempre fala com o pastor Everton para me trazer. Aleluia. Gente, esse tema, fearless, destemida. Destemida. Uau. Mexe com a gente, né? Mexe com a gente. Há uns anos atrás, eu tinha uma pulseira escrito fearless. Eu pensei, meu Deus, que responsabilidade. Destemida. E como já foi dito aqui, o medo é inerente ao ser humano, né? E existe um grau saudável de medo. Porque o medo muitas vezes nos protege. Às vezes você não anda na beira de um abismo, porque você tem medo de altura, e isso preserva a sua vida, certamente. Mas, como já foi dito aqui também, o problema é que quando o medo sai desse lugar da autopreservação e passa para o lugar da paralisação. E nós deixamos de fluir naquilo que nós precisamos fluir, deixamos de cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. A gente vê na palavra de Deus vários exemplos de mulheres destemidas, mulheres extraordinárias, mulheres corajosas. Algumas até sem nome. A gente pode se lembrar, por exemplo, da esposa de Noé. Ela não tem nome. A Bíblia não fala o nome da esposa de Noé, mas ela teve coragem para confiar e se submeter àquilo que Deus tinha entregado para o marido dela. Nós também podemos nos lembrar de Jael. Coragem para enfrentar o inimigo. Você já pensou, Jael atravessou uma estaca na cabeça do comandante inimigo do exército de Israel. Nós podemos nos lembrar de Ruth, que teve coragem para enfrentar o desconhecido. Ela deixou para trás Moabe, sua terra, sua parentela, seus deuses, e foi com Noemi até Israel. A gente pode se lembrar de Abigail. Coragem de Abigail para enfrentar uma crise. Toda a sua casa seria destruída, e ela se coloca como intercessora entre Davi e a sua casa. Ela teve coragem de se colocar como intercessora e se humilhar, intercedendo pela sua casa. A gente pode se lembrar de Jeoseba. Jeoseba que protegeu um descendente da casa do rei. Ela teve coragem para proteger, pegou uma criança, escondeu essa criança para que ela não fosse morta junto com seus irmãos. E aos 6 anos de idade, essa criança se torna rei sobre Israel. A gente pode se lembrar de Maria, mãe de Jesus. Coragem de carregar o propósito de Deus no ventre. E às vezes a gente pensa que isso foi fácil. Não, não foi fácil. Ela podia ter sido apedrejada se José tivesse denunciado que aquele filho não era dele. Então, a palavra de Deus está recheada de mulheres extraordinárias. Eu não entendo porque muitas de nós ainda buscamos as mulheres dessa terra apenas como referências. Às vezes a atriz de Hollywood é nossa referência, a blogueira de moda é nossa referência. Na verdade, gente, as maiores influências que a gente tem, as mulheres mais poderosas que você vai conhecer, são essas aqui, da palavra de Deus. E que bom que elas estão aqui para nos ensinar tantas coisas. Mas hoje eu queria trazer uma. Ruth, não, Esther. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. E se você não sabe, às vezes você está aqui numa igreja evangélica pela primeira vez, você não conhece a história de Esther, eu quero apenas te contextualizar para você não perder o fio da história aí. O livro de Esther, ele fala de uma das histórias mais envolventes da Bíblia. E ele tem esse tema, coragem, a providência divina e a libertação de um povo. E o nome de Deus, gente, não aparece nenhuma vez no livro de Esther. Não é interessante isso? O nome do Senhor não aparece nenhuma vez, mas a ação dele está presente em toda a narrativa, implícita em toda a história. Bom, o contexto histórico que aconteceu a história de Esther.
se passa a história de Ester no Império Persa, durante o reinado do rei Assuero, também conhecido como Xerxes I, que reinou entre 486 a 465 a.C. Os judeus estavam ali então no exílio, vivendo na Pérsia, dispersos por várias partes do império, após a destruição de Jerusalém. Então, o povo tinha sido espalhado, tinha sido levado cativo, tinha saído porque Jerusalém foi destruída. E o povo, então, estava no exílio. O rei já tinha uma rainha, Vasti. E Vasti, o rei estava lá meio alto, numa festa, mandou chamar a rainha, e Vasti falou que não queria ir. E ela foi deposta, rejeitada como rainha. E o rei, então, saiu procurando uma nova rainha. E aí as jovens, as virgens da cidadela de Suzã, foram convocadas para se apresentarem diante do rei, preparadas para estarem diante do rei. E entre elas estava Ester, que era órfã de pai e mãe, do povo de Israel, judia, né? E ela tinha sido levada, ela estava sendo criada pelo seu primo, Mardoqueu, que já servia no palácio, que já conhecia o rei. E essa moça foi levada para, vamos dizer assim, participar do concurso de beleza, né? E entre tantas outras jovens, ela foi escolhida. E é tão interessante, o que eu quero levantar aqui para vocês é como Ester alcançou graça, alcançou favor. Tem uma característica de Ester que aparece várias vezes. No capítulo 2, você pode abrir no capítulo 2, a partir do verso 8. Depois, então, que esse decreto, né, convoca as virgens para que elas participassem, para que elas fossem selecionadas para participar dessa seleção de onde o rei iria escolher a próxima rainha. A partir do verso 8, o texto diz assim: quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Ester ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Olha isso. Eu quero que você guarde essa ênfase. Ela alcançou favor diante de Hegai. No mesmo capítulo, vai comigo para o verso 15. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Ester alcançou favor de todos os que a contemplavam. Presta atenção. Ela alcança favor diante de Hegai. E ela alcança favor de todos os que a contemplavam. Assim, Ester foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, Ester tem uma característica especial. Ela alcançava favor diante das pessoas. E eu acredito que não apenas pela sua beleza. Certamente a beleza de Ester contou. Mas todas aquelas virgens reunidas ali, imagine que elas tenham sido as moças mais bonitas, que foram selecionadas, e elas passaram por um ano inteiro de preparação, com óleos, com banhos, com vestes, para se tornarem ainda mais atraentes aos olhos do rei.
Mas aqui mostra uma característica. Ela achou favor. E quando quantos aqui já viram uma mulher muito, muito, muito bonita? Todas vocês são lindas. Todas nós somos lindas, filhas do rei. Mas tem algumas mulheres, gente, que transborda, né? Tem algumas mulheres que a gente olha para ela e a gente fala assim, meu Deus, que mulherão, né? Mas aí a querida abre a boca. E a gente fala, quen, 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 quen. Fecha a boca, fecha a boca. Tem pessoas que quando ela abre a boca, a beleza vai pelo ralo. Às vezes ela é rude, grosseira, julgadora, zomba das outras mulheres, se acha superior, orgulhosa, tantas outras características que deixam aquela beleza delas aquém. E tantas mulheres, às vezes, que não são assim, não estão dentro do padrão de beleza, mas quando vocês vai convivendo com essas mulheres, caminhando com essas mulheres, de repente você olha para ela e fala, meu Deus, mas que mulherão, que mulher bonita, que mulher linda. Porque a gente sabe que a beleza, gente, não é só a casca. E, com certeza, eu acredito que Esther, por essa característica dela, eu acredito sim que ela era muito bonita, mas não foi isso. Não foi apenas isso. Tinha alguma coisa no jeito dela agir, no jeito dela olhar, no jeito dela tratar as pessoas, que fez com que ela encontrasse favor. Favor diante de Hegai, o eunuco e guarda das mulheres. Favor diante de todos aqueles, acho interessante, né? Todos aqueles que a contemplavam, e favor diante do rei. Que lindeza! Essa era uma característica de Esther. Tinha favor. E muito bem, ela foi então escolhida como a próxima rainha, mas aí a gente vai para o capítulo 4. Alguma coisa aconteceu. A partir do capítulo 4, nós vamos ler o capítulo todo, gente, porque eu não quero perder nada aqui. Então, fique atento comigo. A partir do verso 1, quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Por que ele estava fazendo isso? Porque teve uma armação de um inimigo de Mordecai, para não apenas exterminar Mordecai, mas todo o povo de Mordecai. Ou seja, isso incluía também Esther. Era uma convocação para um genocídio. Marcou-se uma data específica, onde todos da nação deveriam se levantar contra os judeus, matá-los e tomar tudo o que era deles. E o rei tomou essa decisão por causa da influência, da mentira e da manipulação de um dos seus funcionários, o mais alto funcionário debaixo do rei. Muito bem. Mordecai, quando soube disso, então ele tem essa atitude. Ele rasgou as suas roupas, que era um sinal de luto, de clamor, de pranto, de lamento. Ele se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Você imagina, gente? Uma pessoa com as vestes rasgadas, cinza na cabeça, gritando de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, a sua lei de exterminar os judeus, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então, as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse. Mas ele não aceitou. Então Esther chamou Hatuque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Hatuque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus.
Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Que até então o rei não sabia que era o povo dela. Ela tinha mantido a identidade do seu povo em segredo. Ataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Ester: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como essa, que você foi elevada à condição de rainha? Então Ester pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Ester lhe havia ordenado. E daí então começa uma estratégia de Ester. Deus dá uma estratégia a Ester para que ela livrasse todo o seu povo. E mais do que isso, para que aquele que tramou contra o seu povo fosse enforcado na mesma forca que ele armou para Mordecai. Estratégia que ela teve. Depois, se você for ler com calma o livro de Ester, você vai entender tudo o que aconteceu. Mas agora eu quero me deter aqui e te fazer, depois de perceber que Ester recebeu favor por onde ela foi, ela quase caiu na armadilha do favor. Como assim, Helena? Como assim quase caiu? Ester tinha sido preparada. Ester tinha passado por um ano inteiro de preparação. Ela tinha sido aceita como rainha, elevada à posição de rainha. E com certeza isso mudou a vida de Ester. Ela era uma órfã, criada pelo primo, de um povo estrangeiro, numa situação de falta, de escassez, com certeza, não de falta, de escassez. E de repente, ela é elevada à rainha. O futuro dela estava garantido, gente. Os filhos dela seriam filhos do rei, seriam herdeiros do rei. Os filhos dela seriam príncipes. Pensa comigo, o futuro dela estava pronto. Ela sai da situação dela de órfã e ela ganha as melhores roupas. Ela é treinada agora para agir como uma rainha, para se comportar como uma rainha, para liderar como uma rainha, para se submeter também ao rei, como ela deveria fazer, ao contrário de Vasti, que perdeu o seu posto. Ela foi ensinada a como ela deveria. Então, eu fico imaginando os privilégios de Ester, as roupas. Gente, o Império Persa era muito rico. Eu fico imaginando os vestidos de seda, a riqueza, as servas que ela tinha, os eunucos, homens também que ficavam ao serviço dela. E a gente vê aqui claramente a influência de Ester, dando ordens, vai lá, busca isso, leva isso. Imediatamente Ester que resolveu que era aparente. Quando ela ficou sabendo que Mordecai estava com roupas rasgadas, cinza na cabeça, o que ela faz? Manda roupa para ele trocar. Não. Melhora essa aparência aí, Mordecai. Muda de roupa. Nós mulheres às vezes pensamos, né? Que só mudar de roupa resolve a vida. Só o vestido novo, né?
Resolve a vida. Não resolve não, minha linda. Mas aí o que acontece? Esther está lá, acostumada com aquele luxo, acostumada em ser servida, acostumada com a sua nova posição de rainha e preocupada em guardar a sua posição de rainha, uma vez que ela já sabia que Vasti tinha rodado. Vocês acham que Mordecai, trabalhando para o rei, não sabia que tinha uma regra para se apresentar diante dele? Esther está querendo ensinar o padre a missa ao seu vigário, né? Mordecai sabia. Mas essa era uma situação urgente, que exigia coragem. Mas acontece que, naquele primeiro momento, aquela situação que Esther estava, ela se apegou àquilo que ela não podia fazer. No primeiro momento, a resposta dela não foi favorável. No primeiro momento, ela fala assim: mas todo mundo sabe que se eu me apresentar diante do rei sem ser chamada, eu posso morrer. Se ele não estender o cetro, eu estou chamando sobre a minha vida uma sentença de morte. Era um medo legítimo, gente? Era. Mas ela nem pensou duas vezes. Ela já respondeu imediatamente. Ela se justificou. E nós podemos correr no mesmo risco. Às vezes, você olha para a sua vida lá no Brasil e você pensa assim: puxa vida, de onde que eu saí, hein? Gente, lá da cidade que fica perto de Governador Valadares, que o povo nem sabe o nome, e você tem que falar que veio de Valadares. De tão pequenininha que era a cidade. Às vezes passando tanta falta. E agora você fala inglês, mora nos Estados Unidos. Dirige um carro muito bom. Trabalha muito, verdade. Mas você vê o resultado do seu trabalho, do seu esforço. Né? Quando, meu Deus, o povo lá no Brasil fica vendo as suas fotos no Instagram e fala assim: venceu na vida. Eles querem mandar o sobrinho, o primo, todo mundo para morar com você. E você se acostuma. Você se acostuma. Você, não, por favor, Trump, não me manda lá de volta para a minha cidade. Você está aí orando, jejuando, né? Se você ainda não se legalizou, você está na luta e na oração, né? Pensando: meu Deus, será que é agora que eu volto para casa? Casa? Não, minha casa não é mais lá não, minha casa é aqui. Eu não vou voltar lá para a vila não, minha casa é o palácio. E aí a gente se acostuma com aquilo que nos é favorável, com o favor que nós recebemos. E aí que está o perigo. Porque a gente não recebe favor só para a gente. Sempre que Deus nos supre, nos provê, nos levanta, nos posiciona, não é apenas sobre nós. Sabe, a gente tem que, como igreja, perder essa mentalidade, sabe, de Deus me ama, Deus tem um plano para mim, Deus tem um propósito só para mim. Gente, deixa eu falar uma coisa. Quando Jesus ensina o povo a orar, ele fala: Pai nosso que estás no céu. Não é Pai meu, é Pai nosso. O Senhor trabalha com o corpo. Ele não trabalha com o dedo, ele trabalha com o corpo. Se o dedo estiver doente, o corpo inteiro vai sentir. E a gente tem que parar, sabe, de pensar só no individualismo. A gente traz esse individualismo que está reinando aí fora para dentro da igreja. E você começa a ver a bênção na vida da outra e pensa assim: Deus está fazendo com a outra, não está fazendo comigo. Se a outra está sendo abençoada, você está conectada a ela, você também está sendo. Mas a gente não tem essa mentalidade. A gente tem a mentalidade do mundo, onde todo mundo disputa com todo mundo, onde todo mundo é validado por aquilo que faz, pela sua profissão, pelo tanto que ganha, pelo carro que dirige. Na igreja do Senhor não é assim.
Aliás, o apóstolo Paulo, falando sobre o assunto, ele fala que aqueles órgãos que não são vistos, são os mais preciosos. O Senhor é de ponta cabeça, gente. O reino é de ponta cabeça. É perder para ganhar, é morrer para viver, é diminuir para que Ele cresça. Só que não é isso que acontece. Quando a gente começa a receber favor de Deus, dons, talentos, possibilidades, dinheiro, casa, carro, a gente fica mais egoísta. A gente pensa só na gente. A gente quer guardar para garantir para o amanhã. A gente tem que ter coragem para ser quem Deus quer que a gente seja. É muito fácil da gente ser corajosa para conquistar, trabalhar. Tenha coragem de se humilhar. Tenha coragem de ficar em segundo lugar. Tenha coragem de atender o chamado do Senhor, de se prostrar diante dEle. Para isso precisa de coragem. Para ser grande, qualquer um pode ser. Qualquer um se... você acha aí um padrinho? Deus tem o poder de te levantar. Nasci para ser grande. Você já notou que você chega num hotel 5 estrelas, você pensa que você nasceu para aquilo? Você não precisa de tempo de adaptação, gente. Você chega num ambiente luxuoso, você põe uma roupa de seda, você não precisa de tempo de adaptação. Você já pensa, a minha cara. Não é assim? Você não precisa de tempo para adaptar, você já está adaptado. Mas vai pregar o evangelho lá. Como é que chama? Na Libéria. Vai lá na Libéria. Lá na Índia, os mosquitos te carregam. A malária pega você. O banheiro é um buraco no chão, num lugar distante. E você tem que vencer 3 sapos, 2 pererecas, uma cobra antes de chegar no banheiro. Né? Aí nisso aí, a gente precisa de tempo para adaptar. Precisa de tempo, é ou não é? Mas, gente, foi esse o caminho que Jesus fez. Ele saiu da perfeição, da companhia da perfeição, e se vestiu da nossa roupa. Passou 9 meses num ventre de uma mulher. 30 anos no anonimato. Com uma vida ordinária. Uma vida comum. Como qualquer outro garoto do seu tempo. E foi por isso que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome. Já Lúcifer não. Lúcifer já era grande. Querubim da guarda ungido. Caminhava sobre as pedras afogueadas. Um ser resplandecente. No dia que ele foi criado, instrumentos musicais foram criados para ele. Até que se achou no seu coração o desejo de ser como Deus. E foi esse mesmo desejo que ele sopra para a mulher no Éden, através da serpente. Mas é claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. O bem ela já conhecia. Por que ela foi conhecer o mal? Essa sugestão de poder, de ter mais, de ser mais, sempre vai nos seduzir. Sempre vai nos seduzir. Na vida a gente não precisa de espaço para se adaptar ao que é bom, ao que é luxuoso, ao que é cheiroso, ao que é bonito, ao que é rico, milionário, suave, bem feito. A gente não precisa de tempo para se acostumar com isso. E é aí que mora o perigo. Porque a gente pensa que o favor que recebemos é só sobre nós, sobre o nosso próprio umbigo. Deus me ama. Ele te ama, mas ama a mulher que está do seu lado também, do mesmo jeito. Ama a pessoa que está perdida agora, que ainda não encontrou Jesus, do mesmo jeito. A mesa foi posta para todos. E o nosso papel aqui é convidar mais gente para o jantar. E não viver desfrutando da mesa do rei. Vou lá fora nada. Vou lá buscar
quem está mal vestido lá no mundo, eu não, hein? Já estou aqui na mesa, deixa eu ficar aqui. Oh, mas está faltando meu parente, vou lá buscar meu parente, porque meu parente eu quero aqui. Agora o filho da vizinha, que queime. Isso não é reino de Deus, gente. E aí a gente olha para Esther. E ela imediatamente, o que vem no coração dela? O instinto de autopreservação. A primeira coisa que veio é tentar resolver a coisa na aparência. Não, vou resolver isso. Mordecai pirou o cabeção, está aí com uma roupa esquisita, com cinza na cabeça. Ai, meu Deus, socorre o homem antes que o rei mande ele embora. Leva essa roupa para ele, troca a roupa, Mordecai. Depois ele fala, não é nada disso não. Conta para ela por que eu estou vestido assim. Aí, a primeira reação dela é um instinto de autopreservação. E está tudo bem você ter um instinto de autopreservação, mas cuidado. Que se você ficar no instinto de autopreservação, você vai viver para você, não vai viver a vontade de Deus. Foi porque muitos caras morreram que a Bíblia chegou na nossa mão. A minha família foi alcançada porque uma família norte-americana saiu da Califórnia e deu a vida no Brasil. Eles oraram e pregaram para os meus pais durante 18 anos. Eles não desistiram dos meus pais durante 18 anos. Até que o Senhor salvou toda a nossa casa. Eles estão enterrados no Brasil, eles deram a vida no Brasil. Porque eles abriram mão do instinto de autopreservação. E eles ocuparam o lugar. Entenderam por que o favor de Deus foi estendido a eles. E foram para o cumprimento do propósito. A sua beleza, a sua confiança, as suas conquistas, o seu dinheiro. Um dia não serão suficientes para dar tudo que você necessita. Tudo isso que a gente conquista, gente, tem uma hora, chega uma hora, que não vão dar conta de te dar tudo que você necessita. Tem coisas que o dinheiro não compra. E não tem nenhuma razão para você se envergonhar das bênçãos que você recebeu, de maneira nenhuma. Deus nos deu essas bênçãos. O favor de Deus tem alcançado você, então seja grata. Mas eu quero te dizer, mulher, você vai ser testada, como Esther foi. Ela recebeu favor. Ela recebeu provisão, ela recebeu escape, ela recebeu riquezas, ela recebeu o título de rainha. Mas quando a gente vai entender a história, a gente entende que não era só para ela. Sim, ela desfrutaria daquilo tudo, sim. Mas não foi para isso que Deus estendeu o favor para Esther. Foi porque Ele tinha um plano. E eu quero te dizer, você recebeu o que você recebeu porque Deus tem um plano. Não é só para você gastar com você, ficar com você, guardar para você. Tudo que nós alcançamos de Deus nos serve, nos atravessa e transborda para a vida do outro. Porque senão tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa estranha nisso. E eu vou te dizer, isso tem o poder de te derrubar. O favor que Deus te entregou não é sobre você. Se você acreditar que é só sobre você, mais dia menos dia, você vai cair. Tem uma frase que o T.D. Jakes aqui falou. Quando tudo vai bem na vida, sempre existe a tentação de colocar a manutenção do conforto acima do cumprimento do propósito. Eu vou repetir. Quando tudo vai bem na vida, sempre existe a tentação de colocar a manutenção do conforto acima do cumprimento do propósito. Às vezes é o nosso conforto que nos mata. A bênção que Deus te deu, ao invés de estar sendo usada para cumprir o seu propósito, ela está sendo
usada apenas para o seu conforto. Se você usar o que você recebeu do seu jeito, na força do seu braço, você não vai dar conta. E talvez você já esteja vivendo isso, minha querida, meus irmãos também, que nós temos alguns homens aqui. Talvez você já esteja vivendo isso, ou talvez você já tenha vivido isso. Teve um momento na sua vida que você teve muito, mas você segurou tudo para você. E aí, por amor à sua vida, Deus tem que tirar. Deus tem que derrubar o ídolo, para que Ele volte a reinar no seu coração. E aqui nesse lugar, nesse país, nessa nação tão abençoada por Deus, graças a Deus pelos Estados Unidos da América, por essa nação tão abençoada, ela é abençoada? É. Ela tem favorecido muitos? Tem abençoado muitos? Tem. Dado oportunidade, segurança? Tem. Deve estar, porque senão você não estava aqui, né? Você voltava para o Brasil. Mas quantos usam o favor que receberam, mas não tem tempo para Deus? Não, pareceu um trabalho extra. Deus sabe que eu preciso desse dinheiro. Você que escolhe. Ninguém pode servir a dois senhores. Não se engane. Quando você escolhe o trabalho extra que surgiu, ao invés de estar com a sua família na casa do Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, você já escolheu o seu Deus. Não, Helena, mas eu preciso de trabalhar, Deus sabe. Deus é o dono do ouro e da prata, é aquele que te sustenta, Ele não falha. É fácil a gente cantar que Ele não falha. Viva essa realidade. Viva essa realidade. Se Deus não falha, não é você trabalhar na igreja, ou servir na igreja, ou vir ao culto na igreja, que vai fazer faltar alguma coisa na sua casa, muito pelo contrário. O Senhor é fiel para sustentar os seus. Mas nós temos a tentação de sempre investir na manutenção do conforto, ao invés de cumprirmos o propósito. E tem que ter coragem. Tem que ser destemido. Eu não tenho medo que vai me faltar nada, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente tem que se posicionar como Esther se posicionou. A história é maravilhosa. Aí ela entendeu. Ela entendeu o que Mordecai falou. Quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí. Ela deu aquele sacudida. Talvez eu hoje seja o Mordecai na sua vida. Você está aí, sua vidinha boa, está ganhando em dólar, está construindo suas coisas, conquistando suas coisas, que maravilha. Mas o que é que você está sacrificando do propósito de Deus? Você está queimando seus filhos no altar de Mamon? Você está entregando o seu casamento nas mãos do diabo? Porque você agora ganha mais do que o seu marido, você fala, não preciso de tolerar esse casamento. A fila anda, porque você ganha melhor. Deixa eu te falar, minha querida, a vida não dá volta, não. A cambalhota. Toma seu prumo, Esther. Não adianta você querer trocar de roupa. Não adianta você querer resolver o que está aparente. Não adianta você tentar se esquivar com um bom motivo. Não, eu tenho um bom motivo. Eu posso morrer. Que morramos. Ela chegou a essa conclusão. Bendito seja Deus pelo Mordecai na vida da Esther. Porque ele falou assim, olha, não pense você, tem que ter alguém para falar. Não pense você, que porque está dando tudo certo na sua vidinha, que a coisa não vai virar contra você. Não pense você que você está acima do povo judeu, não. Não pense você que você vai se livrar, porque você é rainha, porque a outra já tinha dançado. Vasti já tinha saído A ordem do rei não poderia ser desrespeitada. Tanto é que depois que Esther
revela os planos e Xerxes não revoga a lei. O que o rei prometeu, o que o rei falou, está falado. Ele teve que emitir uma outra lei, dando direito dos judeus se defenderem. Ele não podia, como rei, falar assim, desistir, que a palavra do rei é uma só. Ele podia falar, eu desisti, acabou a lei, caiu a lei, eu sou o rei, eu que fiz a lei, agora dançou a lei, não precisa, deixa os judeus em paz. Não, ele emitiu uma outra lei. Os judeus agora têm o direito de se defenderem. E aí a coisa ferveu, porque aí o pessoal falou, então não vão. E o povo foi preservado. Mas Esther teve que sair desse lugar de apatia, de mornidão, de conformidade com o seu conforto, com o seu individualismo, com aquilo que estava bom para ela. E ela teve que ir para o fervor. E para ir para o fervor, ela orou. Ela orou. Gente, não pensa você que a gente vai se humilhar sem oração. Não pense você que você vai confiar em Deus, na provisão de Deus, no cuidado de Deus, sem oração. Não pense você que é pelo seu intelecto que você vai tomar as decisões mais acertadas na sua vida. Não vai! Nós fracassamos miseravelmente como seres humanos quando confiamos apenas na força do nosso braço, do nosso talento, ainda que Deus tenha dado isso para a gente. Muitas vezes eu vou orar e falo, Senhor, o Senhor me deu o dom da oratória, mas ele é inútil se o Senhor não me respaldar com a sua unção. Ele não vale nada, porque é a sua palavra que tem vida eterna, não é a minha. Essa consciência, gente, a gente precisa ter, que mesmo que tenhamos recebido favor, o favor que recebemos dos homens, não resolve o que Deus quer resolver. Vocês estão entendendo? É o favor dele que nós queremos sobre nós. Esther fala, tá bom. Então eu vou pedir para vocês, orem por mim. E eu e minhas servas também vamos orar e jejuar. Por que a gente pensa, gente, que a oração e jejum é uma coisa do passado? Você tem essa vida de oração pobre, paupérrima. Jejuar? Nunca jejuou. E você jejuou, com 3 horas você já estava cambaleando. Isso mostra porque que seu espírito está fraco. Porque o nosso espírito só é fortalecido quando a nossa carne é mortificada. E o jejum é para mortificar a nossa carne. É para pôr a nossa carne no lugar dela. É para lembrar para ela que quem domina sobre nós é o espírito, não a carne. É para isso que jejum não é promessa. Oh, Deus, vou jejuar para o Senhor me dar uma bênção. Não, eu vou jejuar porque eu preciso morrer. Estou viva demais. Meu desejo tem que se submeter ao teu espírito. E foi essa decisão que Esther tomou. Orem e jejuem por mim. Outra coisa que nós aprendemos aqui. Nós não vivemos sozinhos no reino de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Eu vou servir a Deus na minha igreja. Não, na minha igreja não, na minha casa, porque a igreja tem muito problema. A igreja tem muita gente falsa. Ela é no mundo que tem gente verdadeira, né? No mundo só tem gente boa. Todo mundo honesto, ninguém vai te explorar. Gracinha. Não, na igreja só tem hipócrita. Você é verdadeiro todo o tempo, né? Deixa eu falar com vocês uma coisa. Você não é igreja sozinho. Igual um dedo não é um corpo. Um dedo decepado é um dedo decepado. É um resto mortal. Está desconectado do corpo? Está morto. Está morto. Vai apodrecer. Às vezes o dedo de alguém é decepado, a primeira coisa que o pessoal faz, corre para o hospital, põe o dedo no gelo, quem sabe tem esperança. Porque se não pôr no gelo, já começa a decomposição. Por quê? Foi decepado, foi retirado do corpo. E tem muito crente achando que dá para ser igreja em casa. Não dá para ser igreja em casa. Não dá para ser igreja sozinho. A igreja é um corpo. Nós precisamos uns dos outros. O sangue que veio de Jesus nos conecta. Mas a igreja dá problema. Dá problema, inclusive porque você está nela.
O dia que você achar uma igreja perfeita, sem problema, vai para ela, que aí ela vai deixar de ser perfeita. É muito fácil, gente, a gente criticar os defeitos dos nossos irmãos, ignorando os nossos próprios defeitos. Ai, me decepcionaram. Você também é decepcionante, linda. Tem gente que tem expectativa sobre você que você nunca vai conseguir suprir. Tem gente que espera que você tenha uma decisão. Fulano nunca me visitou. Jesus estava na sua casa o tempo inteiro. Tem gente que é uma carência. Vai se curar. Vai para a cruz, vai se curar, vai buscar Jesus. Senhor, me cura aqui dessa minha carência que não acaba nunca. A culpa é sempre dos outros, a culpa é sempre da igreja. Ninguém presta. Gente, a gente sabe que sim, que tem situações extremas. Tem gente machucada, tem gente ferida por uma liderança insana, por decisões erradas, por pecado no altar. Mas deixa eu te falar. Pedro negou Jesus. Gente, Pedro estava nos top 10. Nos top 10 não, nos top 4. Nos top 4, Pedro estava junto. Nos momentos mais extraordinários, quem está lá? Pedro. Quem falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Pedro, menino bonito. Quando foi pressionado? Não vi, não conheço. Sei quem é. E a gente ri dele, mas a gente faria a mesma coisa. Tem gente aí que não defende nenhuma causa na internet porque não quer ser cancelado. Se você não quer se expor na internet, imagina se você fosse uma Esther, hein? Tem gente que tem mais medo do cancelamento do que não cumprir o propósito que Deus tem. Ah, gente. A igreja é decepcionante, sim. Mas é a igreja que ainda alimenta os órfãos, cuida das viúvas. É a igreja que te segura no dia mau. É a igreja que te consola no dia do luto. É a igreja em forma de pessoas. Eu dou graças a Deus pela igreja. Teve momentos que eu não pirei por causa da igreja. Eu fui suportada por causa da igreja. Isso significa que eu nunca tive problema na igreja? É a boa oportunidade da gente ser aperfeiçoado no amor. É na igreja que você aprende a perdoar, na igreja que você aprende a andar a segunda milha, dar a túnica e também a capa, exatamente como Jesus fez com Pedro. Quando ele ressuscita, ele fala diga a Pedro e aos outros que eu vou estar com eles. Quando Jesus aparece na praia, Pedro está lá, pescando. Voltou. Vou pescar. E os outros tudo foram juntos, pensaram assim, será que ele vai dar fim na vida dele igual Judas? Vão lá com ele. Vou pescar, também vou. Foi todo mundo pescar. Jesus já tinha tirado os caras de lá, mandou eles ser pescador de homem, vai estar lá. Aí Jesus, com toda a graça, toda a paciência, vai lá, faz peixe para os caras na praia. Quando Pedro vê que é o Senhor, se cinge da roupa, pula na água, nem esperou o barco chegar. Pula desesperado, Pedro desesperado. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Tu me amas, Pedro? 3 vezes. Ele negou 3 vezes. E ele afirmou 3 vezes. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não foi lá para falar assim, vem cá, picareta, vamos conversar. Sim, Pedro. Que decepção, hein? Investi no você, cara. No você naquele Judas, cabeçudo. Um me entregou, o outro me negou. Vocês não entenderam nada nesses 3 anos. Nos momentos mais especiais, você estava lá, Pedro. Você viu o morto ressuscitando, Pedro. Foi isso que ele fez, gente. Nós somos tão perdoados, mas a gente não perdoa quem fracassa com a gente.
Nós somos tão donos da razão, né? A gente gosta da graça só quando ela nos alcança. Mas na hora que é para a gente se estender para o irmão, não é bem assim, não. Nós não somos igreja sozinhos. Esther não venceu sozinha. Ela pediu, reúne todo mundo que está na cidadela de Suzã. Orem e jejuem por mim. Mas ela também não saiu fora. Ela falou, eu e minhas servas também vamos orar e jejuar. E ela falou, se eu tiver que morrer, morrerei. Não foi da força dela que ela foi tirar recurso. Não foi dos vestidos de seda que ela foi tirar recurso. Não foi do dinheiro das servas que ela foi tirar recurso. Ela foi tirar recurso de Deus. Ela se voltou para Deus. Ela orou e buscou a face de Deus. E de Deus ela recebeu a estratégia e ela estava na posição que Deus tinha dado a ela para ela cumprir o seu propósito. Quantas vezes, para manter o nosso conforto, a aprovação dos homens, o nosso status, a gente negocia, a gente entrega o nosso propósito. Feche os seus olhos. As bênçãos que nós recebemos incluem responsabilidades. É para a glória de Deus, não é para a nossa própria glória. É para o cumprimento do propósito. Não é apenas para nos abençoar pessoalmente. Sim, Deus tem alegria em nos abençoar. Mas nunca é só sobre você. Ele te abençoa para você poder abençoar outros. Ele te supre para você suprir outros. Ele te cura para você se tornar instrumento de cura na vida dos outros. Ele te perdoa para que você também seja capacitada para perdoar outros. Ele te estende graça e favor, para que você também estenda graça e favor. Vamos deixar de acreditar nesse evangelho fake que está sendo pregado, que fala apenas sobre o seu benefício próprio. Se esse fosse o evangelho verdadeiro, Jesus nunca diria, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O meu filho fez uma música há um tempo atrás. Um trecho apenas, que eu quero cantar sobre vocês. O meu coração faz planos, mas a resposta certa vem dos céus. Eu tenho tantos sonhos, mas os de Deus são tão maiores que os meus. O meu Deus me chamou para tomar minha cruz e matar quem eu sou. E seguir os seus passos, guiado pelo seu Espírito, seguro estou. Quando eu vi ele cantando isso pela primeira vez, me pareceu tão pesado. O meu Deus me chamou para tomar a minha cruz e matar quem eu sou. Naturalmente, nós somos soberbos, arrogantes, presunçosos, vaidosos. Nosso velho homem não morre afogado nas águas do batismo. Ele continua vivo. E por isso que a carne e o espírito brigam
diariamente. E ganha quem estiver forte. Por isso que oração e jejum não é algo do passado. Agora, mais do que nunca na história, nós precisamos de oração e jejum. Para que o nosso espírito seja fortalecido. Para que a gente receba do alto as estratégias de Deus, como Esther recebeu. E para que a gente, destemidamente, corajosamente, não tema obedecer. Ainda que o resultado seja a morte. Esther fez o que ela tinha que fazer. Ela se posicionou. Se vestiu dos trajes reais e se posicionou em frente ao pátio. Eu imagino o coração saindo pela boca. Medo. Mas a obediência venceu o medo. E Deus inclinou o coração de Xerxes. E ele estendeu o cetro. Mais uma vez Esther encontrou favor. Porque ela escolheu obedecer. Deus também quer estender favor sobre você. E quer te dar graça diante dos homens, como Ele deu para Esther. Mas não é só para você. Tudo que nós recebemos é para servir o nosso próximo e para glorificar o Senhor. Esse é o nosso propósito sobre a terra. Revelar Cristo através da nossa vida, das nossas atitudes, da nossa entrega, da nossa submissão e obediência a Ele. Do não apego às coisas dessa terra. As coisas dessa terra nos servem e não o contrário. O dinheiro é um ótimo empregado e um péssimo patrão. Não é à toa que Jesus ensinou tanto. Nós não podemos servir a dois senhores. E nessa noite eu quero te dizer, você tem recebido do Senhor o quê? Dom? Talento? Possibilidades? Boas amizades? Uma igreja amorosa a despeito das dificuldades? Dinheiro? Uma boa casa? Um carro que você nunca imaginou dirigir, você está dirigindo agora. Que grande bênção. O carro não é só seu, a casa não é só sua. O seu trabalho não é só para ganhar dinheiro, o seu trabalho é para você ser bênção na vida dos seus patrões. O seu trabalho é para você ser uma expressão do amor de Deus. Um dos Baldwin, aqueles atores, foi ganho por uma empregada da sua casa, brasileira. Ela entendeu. Eu estou limpando a casa, mas eu sou missionária. Eu sou anunciadora de boas novas. O seu emprego é para você ser bênção, não é só para você tirar o seu sustento dele. Essa nação é para você ser um profeta nessa nação. Os Estados Unidos têm te acolhido. Honre essa nação. Pague as suas taxas. Mas eu posso ser mandado embora. A semente fica aí. E Deus vai continuar cuidando de você. Anda na luz. Seja luz. Inspire outros. Ensine a outros. Mas isso vai te custar alguma coisa. Como custou a Esther. Vocês acham que foi fácil? Certamente não foi. Mas ela já tinha tudo o que ela precisava para cumprir o seu propósito. E ela entendeu isso de tal maneira que ela disse: se eu morrer, morri. Os nossos irmãos no Oriente Médio já entenderam. Eles estão sendo mortos, degolados, aprisionados. Mas eles não abrem mão do Evangelho de Jesus Cristo.
Eles não negam o Senhor. E o mundo não está em vias de melhorar, gente. O mundo está em vias de piorar. E como você vai ser encontrada? Como obediente? Ou como acomodada? Que o Senhor nos ajude. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós aprendemos com Esther, Senhor. Uma moça que quase sucumbiu ao conforto, ao luxo, à posição, mas que rapidamente entendeu que tudo que ela recebeu era pelo propósito e não apenas pelo seu conforto. Era para salvar um povo inteiro, livrar uma nação inteira. Nem ela poderia imaginar, Senhor, os seus sonhos mais elevados, que uma simples órfã seria um instrumento de Deus para libertar o seu povo do extermínio. É assim que o Senhor trabalha, né, Senhor? Com os improváveis. Ajuda-nos a entender que o Senhor tem um propósito através dos favores que o Senhor nos estendeu, através da graça que recebemos, do perdão e da misericórdia sobre nós. Ajuda-nos a compreender, Senhor, e nos torna mulheres e homens destemidos para fazer o que é certo, ainda que isso nos custe. Precisamos ser destemidos para nos humilhar, para andar a segunda milha, dar a túnica e também a capa, para perdoar aqueles que nos ofendem. Ensina-nos e ajuda-nos, Senhor. Em teu nome. Amém e amém. Deus abençoe vocês.